Exato. Questão 3. A sombra de uma torre em um terreno plano é de 18 metros em determinada hora, em que um poste de 4 metros projeta uma sombra de 2,5 metros. Qual é a altura da torre? Cara, tu vê, né? Uma questão tão boba, mas tão poderosa. Eu lembro que eu fiquei encantado quando eu descobri que através da sombra dos objetos eu poderia calcular a altura deles. Torre, poste. Vou fazer aqui o poste, pronto. Lá vem os raios solares definindo a sombra. Ele diz que a sombra da torre é 18 metros. Depois, no mesmo momento, um poste de 4 metros de altura, lá vem os raios solares. Tem uma sombra de 2,5 metros. O senhor não está proporcional. Qual é a altura da torre? X, W, Z, a letra que tu preferir. X sobre 4, 18. Mas como que tu sabe que eu posso usar isso? Esses triângulos são proporcionais. Mas como é que tu sabe que eles são proporcionais? Porque ele falou que foi posicionado na mesma hora do dia, foi? Então quer dizer que quando dois triângulos são fabricados na mesma hora do dia, eles obrigatoriamente são proporcionais. Ah, mas tu vê, né, cara? Isso aqui é bacana, ó. Tu tá consciente do que tu estás fazendo. Eu queria que todos estivessem conscientes. Poxa, os raios, este raio veio do Sol. Este raio veio do mesmo objeto, o Sol. Então ele chegou com o mesmo ângulo na Terra. Quer dizer que esse ângulo obrigatoriamente é igual? Mas não é o suficiente ainda, tem que ser os 3 ângulos. Ah, o poste é perpendicular ao chão e ninguém vai fazer uma torre como a torre de Pisa, né? Lá foi um erro, certo? A torre é perpendicular. Se esse é 90, esse é 90, esse é alfa e esse é alfa, obrigatoriamente o terceiro ângulo também tem que ser igual. Então agora está justificado este raciocínio, porque os triângulos são semelhantes, possuem lados proporcionais, está dividindo, passa... É isso aí, vai ficar 18 vezes 4 sobre 2,5. Beleza? Aqui nós vamos ficar com 40 mais 32, vai dar 72 dividido por 2,5. Dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. Então eu posso multiplicar por 4 e depois dividir por 10. Vai dar 28,4. É isso? 1,8? Ah, que mal. Então, ó, 72 dividido por 2,5 igual às casas. Elimina a vírgula, né? Para de repente alguém esqueça de como é que se divide. 3 vai passar, dá 2, dá 50. Sobra 22, abaixo 0. 4 dá 100, 8. 8 dá 200, sobra 20. Vírgula, abaixo 0. 8. É isso aí. 28,8. Qual era a unidade? Metros. Não colocar a unidade te custa 1/10. Não esqueça. Legal. Questãozinha bem simples também. Eu prometo uma desse tipo aí na prova para garantir um pontinho sem estresse. E a derradeira, a última da tarefa. Questão 6 falava o seguinte: a sombra de uma pessoa de 1,80 m é 60 centímetros. Vou usar toda a minha habilidade de desenhista que vocês tanto conhecem. Mais um pescoçudinho ali, ó. E aqui está a sombra do cara, ó. 60 centímetros, enquanto a altura do sujeito 1,80 m. Mais ou menos da minha altura. O cara de 1,80 m. No momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Então lá tem o poste. A sombra desse poste nesse mesmo momento, então os raios solares estão chegando com o mesmo ângulo. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passará a medir... Oh, essa aqui foi legal, hein? Tu vê, ó, ele não pediu a altura do poste. Ele diz o seguinte: quando a sombra do poste diminuir 50 centímetros, neste momento, quando ela estiver reduzida, qual vai ser a sombra da pessoa?
Se a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa vai diminuir 50 também? Não, né? Porque essa diminuição deve ser proporcional ao tamanho, né? Concorda comigo? Qual é a maneira de resolver então? Descobrir a altura do poste. É ótimo, eu posso descobrir a altura do poste primeiro e redesenhar a situação para a nova situação, né? Ótima ideia. Então vamos lá. Já que eu quero descobrir o H, eu vou fazer assim, ó. H dividido por 1.8 é igual 2 dividido por... Isso, garoto. Não posso botar 60, porque eu vou estar misturando metro com centímetro. Toin, 0,6. Tu vê, ó, uma questãozinha que já exige noções de transformação de unidade. Vou multiplicar por 10 aqui e aqui, ó, assim eu elimino a vírgula. Tudo bem? E posso até dividir por 6, concorda comigo? Se eu dividir por 6 ambos os lados, aqui dá 3 e aqui dá 1. Já ficou mais gostoso de fazer a conta. H vezes 1 é H. 3 vezes 2, 6 metros. Acabou a questão? Não. Agora que eu descobri a altura do poste, eu vou ter que redesenhar a situação para uma sombra 50 centímetros menor do poste, não é isso? Vou reler a pergunta. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passará a medir. Então agora vamos para a nova situação. Pessoa, sombra da pessoa. Poste, nova sombra do poste. Tudo bem para vocês? Porque no final das contas formam triângulos, né? Eu não vou ficar desenhando a pessoa toda hora. Mas se mais tarde o Sol teria mudado o ângulo. Sim. Mas vai mudar o ângulo para os dois, por isso que eu estou redesenhando os dois triângulos. Concorda comigo? Porque quando ele falou mais tarde, ele está falando mais tarde tanto para o poste quanto para a pessoa. É isso mesmo, garoto. Por isso que eu tive que redesenhar, ó. Ou seja, esse ângulo não vai ser igual a esse, o ângulo modificou, certo? E até faço uma pergunta. Este fenômeno estava ocorrendo antes ou depois do meio-dia? Depende Começou antes, depois continuou. Antes do meio-dia. Depende de onde você está. Depende da posição. Legal, legal, olha só. Eu estou te perguntando antes ou depois, não é por da onde o sol está vindo, é pelo fato da sombra ter diminuído, né, gente? Quando é que é a tua menor sombra? Meio-dia. É o meio-dia, né? Quando o sol está bem em cima da tua cabeça, teoricamente, não é isso? Que aí a tua sombra até poderia desaparecer se fosse solstício de verão na tua região. Né? Certo? Se tu estiver no Equador, for solstício de verão, o sol está bem em cima da tua cabeça, tu não vai ver a tua sombra. Concorda comigo? Né? Então, na verdade, eu tenho certeza que isso ocorreu antes do meio-dia, porque a sombra está diminuindo. A única possibilidade da sombra diminuir é o sol estar indo mais a pino, né? Concorda comigo? Tu vê que legal, não tem nada a ver com a questão, né? Mas é uma questão de raciocínio. É isso aí. Pensasse através do ângulo, foi bonito o teu raciocínio, foi perfeito. Ó, a base vai ser 0,6 agora, gente. Não, porque ele quer saber qual é a sombra da pessoa. Então é X. A pessoa encolheu... Não, né? Continua com 1,80 m. O poste encolheu? Não. Continua com... E já que a sombra era 2 metros e ele falou que diminuiu 50 centímetros... 1,5 m, né? Porque 50 centímetros é 0,5 metros. 2 menos 0,5, 1,5. Só para provocar, eu vou fazer a proporção diferente agora. X dividido por 1,8. Tu viu? Dessa vez eu fiz a proporção do próprio triângulo. A base dividido pela altura é igual a base dividido pela altura. Que geralmente a gente estava fazendo, né? X dividido por 1,5 é igual a 1,8 sobre 6, né? Só para mostrar que tem N maneiras de fazer a proporção. Dica para facilitar a minha vida. Pode ser. Como está dividindo, passa multiplicando, vai ficar assim, né? 1,5 vezes 1,8 sobre 6. Se eu dividir por 6 embaixo, dá 1. Eu tenho que dividir por 6 em cima. 18 por 6 é 3. Então 1,8 por 6 é 0, daria também. Daria. 0,3 vezes 1,5. 3 vezes 15 é 45, né? Com duas casas após a vírgula. 0,45 metros. Ou seja, 45. Diminuiu, né? Era 60 centímetros, diminuiu um pouquinho. Certo? Show de bola. Então faz todo o sentido. Era ABCD. 45 centímetros. Letra B. Muito bom. Essa aqui eu boto como desafio. Essa eu vou botar como desafio, porque ela é um pouquinho mais elaborada. É nível médio, tá? Não é nível difícil, não.
mas eu vou botar como desafio na prova. A avaliação, a coisa que nós vamos fazer. Os valores aqui embaixo. Aqui? H, a altura do poste, dividido por 1.8, a altura da pessoa, é igual a 2, sombra do poste, dividido por 0,6, sombra da pessoa. Aí eu dividi, primeiro eu eliminei a vírgula. Quando eu eliminei a vírgula nos dois casos, cara, seria equivalente a multiplicar por 10 o lado direito e multiplicar por 10 o lado esquerdo. Aí depois ficou 18 e 6, aí eu dividi por 6. 6 dividido por 6 deu 1, 18 dividido por 6 deu 3. Então tu vê, ó, eu saí de 1.8 e 0,6, fiquei com 3 e 1, bem mais gostoso de raciocinar. Mas não é obrigado a simplificar. Eu vejo muitos alunos com dificuldade na simplificação. Se é o teu caso, evite simplificar. Faz a conta fica um pouco maior, mas pelo menos tu fica mais seguro do que tu estás fazendo. Sabe qual é o grande risco, meu amigo? O grande risco é tu for simplificar assim, ó, em diagonal. Em diagonal tu não pode simplificar. Ou tu simplifica o de baixo com o de baixo, ou o de cima com o de baixo do mesmo lado, mas nunca em... Por quê? Porque na diagonal é multiplicação, não é, gente? Concorda comigo? Não é o famoso cruz credo? Esse vezes esse. Como é que tu vai cancelar dois caras que estão se multiplicando? A gente cancela se estiver dividindo, né? Concorda comigo? É isso aí. Bacana. Muito bom. Acabou a tarefa? Ah, não acredito. Não acredito. Relações métricas no triângulo? Pela madrugada. Vai ser muito fácil isso.